Turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Ana e vou acompanhar vocês em mais uma revisão de geografia. Mas antes de nós começarmos, nós vamos assistir a um vídeo. Prestem atenção, certo, turminha? Tem que ser uma vez também. Toda vez você. Não é justo dizer você. Não. Faz igual o que a Doni falou, então. Vamos. A gente faz uma parlenda pra escolher. Porque não é justo só você. Parlenda é uma boa ideia. Então vamos fazer aquela do copo de veneno. Então eu vou pegar o meu. Pega o copo de veneno? Se acabar comigo, eu que ganho. Tá bom. Tchim. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O azar foi seu. Azar o seu, eu que escolho. Eu quero cantar a casa. Tá. Tá bom, Doroteia. Muito inteligente a senhora. Então vamos. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Ai, que delícia! Ah, pessoal, até amanhã! Ó, 2h30 até 5h30 ao vivo, hein? Tchau! Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Mas era... Gostaram do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje a tia Ana trouxe esse vídeo falando sobre a casa para nós relembrarmos de um assunto muito importante que nós já falamos em nossa sala de aula, as moradias. Nós falamos nas nossas aulas que as moradias, elas sempre foram uma necessidade humana, né? Porque antigamente as pessoas não tinham os locais onde se proteger do frio, onde se proteger do calor, né? E a moradia, ela veio trazer tudo isso para as pessoas. Antigamente era adotada uma prática de construção por mutirões. O que é isso? As pessoas de uma comunidade, elas se reuniam para construir as casas uns dos outros, um ajudando o outro. Hoje, nós ainda vemos esse tipo de prática, né? Com menos frequência, mas ainda podemos ver. Então, as moradias, elas sempre foram muito importantes, porque elas nos protegem do frio, da chuva, do calor, e também é uma forma de segurança e defesa das pessoas, né? Desde que o ser humano deixou de ser nômade e passou a se fixar em locais e a viver da agricultura, a moradia passou a ser importante. E também as moradias, elas servem para que as pessoas, depois de um longo dia de trabalho, voltem para suas casas e possam descansar, encontrar conforto e realizar diversas atividades do dia a dia. Mas também ela é muito importante porque as pessoas podem conviver com seus familiares e amigos, certo, turminha? E agora nós iremos ver que não é simplesmente uma moradia. Essa moradia, ela precisa ser digna. Por isso nós vamos falar agora sobre moradia e dignidade. Essa moradia, ela precisa ser digna. Tiana, mas o que é uma moradia digna? Moradia digna é mais do que ter 4 paredes, uma casa para morar. Moradia digna é aquela moradia em que vai apresentar boas condições de conservação e higiene. É um lugar limpo, um lugar onde as pessoas possam entrar, onde as pessoas possam viver bem, se sentir felizes. Como nós podemos ver, as moradias, elas precisam ter o tamanho adequado aos seus moradores. As pessoas que moram nesse lugar, elas têm que estar à vontade. As pessoas que moram nessa casa, elas precisam estar bem, se sentir bem naquele lugar, poder ir para o trabalho e voltar sabendo que vai encontrar conforto. Isso é uma moradia digna. Mas o bairro onde essa casa está inserida,
onde essa casa se localiza, ele também precisa ter boas condições, como a rede de esgoto, fornecimento de energia elétrica, coleta de lixo. Ele também precisa ter escolas públicas, água potável, posto de saúde. Tudo isso envolve uma moradia digna, não simplesmente o lugar onde você está morando, mas o bairro onde a sua casa está localizada. E vocês sabiam, turminha, que a moradia ela é um direito das pessoas? Isso mesmo, todas as pessoas têm direito a uma moradia. Mas esse direito, muitas vezes, ele não é respeitado. Por quê? Porque existem algumas pessoas que ainda não têm condições de comprar uma casa. Todas as pessoas têm direito à moradia, mas há ainda muitos cidadãos que não têm acesso às moradias dignas, certo, turminha? E como a gente pode fazer para resolver essa situação? Bem pensado. O governo do Brasil criou uma solução para que esse direito fosse garantido. E ele criou o programa habitacional, criou programas habitacionais para construir moradias populares com preços mais baixos e pagamento facilitado, garantindo assim esse direito. Então agora, através desses programas, as pessoas elas podem conseguir a sua moradia de maneira mais rápida, mais facilitada e assim todo mundo pode viver bem. E outra coisa muito importante que a gente não deve esquecer é que em uma casa, em uma moradia, todos que moram lá, eles precisam colaborar para viver bem. Tiana, mas como é esse colaborar para viver bem? Vamos ver isso agora. Todas as pessoas que compartilham do mesmo espaço devem contribuir para mantê-lo limpo, organizado, né? E isso deve acontecer tanto dentro da casa de vocês, como no espaço público. Nós temos o nosso papel em cada um desses locais, dentro da nossa casa e no espaço público. Como eu posso ajudar dentro da minha casa? Pessoas que dividem o mesmo espaço devem contribuir para mantê-lo limpo e organizado. E essa organização, como eu falei para vocês, deve acontecer tanto nas nossas casas como nos espaços públicos. Dentro da nossa casa, nós vamos guardar o nosso material, nós vamos guardar os nossos brinquedos assim que nós terminarmos de brincar. Nós vamos colocar o nosso prato na pia quando terminarmos de almoçar. Nós podemos arrumar as nossas camas, certo, turminha? Dessa maneira, você já vai contribuir para que esse ambiente possa ser organizado. E como eu posso contribuir nos espaços públicos? Colocando o lixo no lixo, né? Sempre prestando atenção para não jogar o lixo nas ruas. Mas para isso também, a prefeitura das nossas cidades, elas organizam de uma forma bem prática, colocando pessoas para trabalhar, né? Essas pessoas são colocadas nas ruas para fazer a limpeza. Outra maneira também de contribuir para a organização desse espaço é mandando asfaltar as ruas. A prefeitura das nossas cidades, eles mandam asfaltar as ruas, porque como a gente pode ver em ruas que tem muitos buracos, fica difícil de caminhar, de passear, de andar de carro, de andar de bicicleta. Então, nós precisamos fazer a nossa parte para que todo esse ambiente ele seja adequado, ele seja um ambiente confortável. Certo, turminha? Então, agora nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos e vamos falar sobre as diferentes moradias. Acabamos de falar sobre as moradias, sobre a sua importância, sobre o direito a ela, e agora nós vamos falar sobre as diferentes moradias. Como a gente já viu em nossas aulas, existem vários tipos de casa, construída com diversos tipos de materiais. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, temos as casas de sobrado, nós temos as casas de alvenaria, nós temos também os apartamentos, nós temos vários tipos de casa. E aí a gente vai conhecer agora as características de algumas dessas casas, né? As moradias,
Ó, as moradias devem se adequar às necessidades dos moradores e também podem ser influenciadas pelas condições naturais do local e materiais de construção disponível, né? Nós conhecemos vários tipos de casa, casas construídas de barro, casas construídas de alvenaria, com vários tipos de materiais, dependendo da condição dos moradores e do local onde essa casa está sendo construída. Por exemplo, nós temos aqui a casa de alvenaria. A casa de alvenaria, ela é uma casa construída com tijolo, areia, cimento e vários outros materiais. Nós temos aqui a casa de madeira. Ó, temos casas de madeira, que é construída de madeira, usando telhas, colocamos as janelas, mas elas têm um material diferente das casas de alvenaria. Nessa casa aqui de madeira, a gente já não usa o tijolo, não usa a areia. Nós temos aqui também outro tipo de moradia, que são as palafitas, que é uma moradia que ela está adequada ao lugar onde ela está inserida, às condições naturais daquele ambiente. Porque, como vocês podem ver, as palafitas, elas aqui estão localizadas em um lugar alagado, né? Um lugar que tem água. Então, ela é feita dessa maneira. São colocadas estacas e elas também são construídas de madeira, né? E as pessoas colocam essas estacas para quando houver uma enchente, se houver uma cheia nesse lugar, as casas não possam, para as casas não serem alagadas. E outra coisa que influencia muito nas moradias é a cultura. As moradias e as culturas. A cultura de cada comunidade influencia no jeito de construir e organizar essas moradias, como nós vimos em nossas aulas. Existem várias técnicas para a construção, para a edificação das casas, usada por nós, seres humanos. Nós podemos ver aqui a oca, que é uma casa que moram os índios. Elas são construídas de palha, usando madeira também, galhos de árvores. E essa casa ela é feita de acordo com a cultura dos índios. Nós temos aqui o iglu, né, que é uma casa feita de gelo, que a característica dela também é bem diferente, ela é influenciada também pela sua cultura, né? Os esquimós, eles fazem essas casas porque lá no local que eles vivem só tem neve, certo? Nós temos aqui, ó, essas outras casas, que são aqui mesmo, em nossa cidade e na Alemanha, a gente pode ver também essas casas aqui, ó. A gente pode ver que o modelo de construção delas é diferente. Então, a cultura, ela influencia muito. Outra casa muito diferente que nós podemos ver são as casas containers, né? São aquelas casas feitas de material de ferro, de zinco, outros tipos de materiais, certo, turminha? E aí, vocês estão entendendo até aqui sobre o que a Tiana está falando? Outra coisa também que influencia muito nas moradias são as condições econômicas. As condições econômicas das pessoas também, né? Os integrantes de uma comunidade, eles constroem suas casas, suas moradias com materiais que retiram diretamente da natureza. Só que atualmente as pessoas elas usam outros tipos de materiais, né? As pessoas que já têm mais condições, elas já vão usar outros tipos de materiais. Ó, a construção das moradias também depende das condições econômicas da comunidade. Como a gente viu em nossas aulas, né? Nós temos pessoas que podem comprar os materiais e optar pela construção das suas próprias casas, né? Nós podemos ver aqui as mansões, que são essas casas enormes, que são construídas de acordo com as condições econômicas de cada pessoa, de cada lugar. Nós temos aqui, ó, por exemplo, as favelas, né? Que são outro tipo de casa que a gente pode ver que são construídas umas juntinho das outras. Então, a gente pode ver que as pessoas aqui, elas não têm uma condição econômica tão alta como essas pessoas que constroem essas mansões. Então, as moradias, elas também sofrem essa influência. No caso das suas construções, nós podemos ver os edifícios, como nós já vimos as palafitas. Então, tudo isso vai influenciar muito de acordo com as condições econômicas de cada comunidade. E aí, turminha, estão gostando da nossa aula? Eu espero que vocês estejam gostando, porque agora a gente vai falar sobre um outro assunto que também
trouxe muito aprendizado para todos nós. Nós iremos falar sobre as transformações e permanências, mas para a gente dar continuidade a esse assunto, eu vou trazer um outro vídeo para vocês. Vamos lá assistir? Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. E aí, turminha, gostaram desse vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado, porque esse vídeo fala exatamente sobre o que nós iremos conversar agora, sobre as transformações e as permanências. Nós podemos ver no vídeo que o modo de vida das pessoas, as edificações que elas constroem e a paisagem dos lugares em que elas vivem, frequentemente sofrem transformações ao longo do tempo, como nós vimos nesse vídeo, né? Que o bairro ele foi se transformando ao longo do tempo. E assim acontece com a nossa cidade, né? Ela também sofre transformações, como nós podemos ver em alguns bairros, como nós conversamos na nossa sala, perto da casa de vocês, alguns de vocês comentaram que tinha uma área verde, que já foi desmatada, que agora está sendo construído algumas outras edificações, outras moradias. E essas paisagens, elas sofrem transformações, como nós podemos ver aqui, ó. Essa primeira imagem nos mostra uma mata que está com
grande parte desmatada. E esse desmatamento ele acontece para a construção das edificações, das moradias ou de qualquer outras coisas, comércios, campos de futebol, algumas outras coisas. E acaba que essas paisagens sofrem esse tipo de transformação. Mas nós podemos reduzir esses problemas. Tiana, mas como eu posso reduzir esses problemas? Como eu posso reduzir a transformação desse ambiente? Né? Porque essas transformações, elas geralmente acontecem quando são construídas novas edificações. E a extração dos recursos naturais para a fabricação de materiais de construção é uma atividade que também promove essa modificação da natureza. Mas quando esses recursos são extraídos de maneira excessiva, nós acabamos causando os impactos ambientais, né? Como o desmatamento, a redução da população dos animais, como a gente falou, a contaminação do solo e dos rios. Mas existe, como nós podemos ver aqui, ó, a transformação no meio ambiente pode gerar impactos ambientais se a extração de recursos naturais for extraída de maneira excessiva. Porém, existem soluções alternativas para reduzir a extração dos recursos naturais. Vocês querem saber como? Nós podemos ver aqui, ó, nessas fotos, que materiais descartados, eles podem ser usados na construção de moradias, como a gente pode ver bem aqui nessas imagens que eu trouxe para vocês. Nós estamos vendo aqui dois tipos de casa. A primeira casa construída com garrafas PETs, isso mesmo, com garrafas PETs. Tiana, eu posso construir uma casa de garrafa PET? Pode sim. Nós podemos usar todos esses materiais que são descartados na natureza de alguma forma, como material de construção, inclusive. Aqui nós podemos ver essa outra casa que ela foi construída com tijolos feitos de plásticos que também seriam descartados na natureza. Então, nós podemos sim contribuir para que a redução desses recursos seja diminuída e não cause tanto impacto ambiental. Certo, turma? E nós também vemos aqui, ó, as mudanças e permanências e memórias. Olha só. Os lugares de vivência e o modo de viver passam por mudanças com o passar do tempo, mas a história desses lugares ficam registradas em documentos, em fotos e em nossas memórias. No nosso caso, ficam na memória dos nossos avós, dependendo da mudança que ocorreu nesse lugar, como por exemplo essa escola. Eu acredito que vocês não chegaram a ver essa escola aqui exatamente como está nessa foto. Essa escola aqui é o Liceu Maranhense. Ele fica localizado lá no centro da nossa cidade. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por lá, mas hoje ele não se encontra mais dessa maneira. Sofreu mudanças, mas nós podemos ver através dessa foto aqui como ele era antigamente. Ou então, pelas histórias dos nossos avós ou até mesmo dos nossos pais. Hoje ele se encontra dessa maneira. Nós podemos ver que ele sofreu algumas mudanças, né? Como na fachada, algumas árvores diferentes. Nós podemos ver que a pintura está diferente, até a foto mesmo. Turminha, agora nós vamos falar sobre para além das moradias. Tiana, o que seria esse para além das moradias? Olha só, turminha, nós podemos ver bem aqui nessa foto a imagem de um bairro, né? Assim como o bairro que você mora, que eu moro, que os seus amigos moram. E nós podemos perceber aqui que várias atividades do nosso dia a dia são realizadas em casa, mas que há outras que são realizadas na vizinhança ou mesmo em lugares distantes da nossa casa. Nós nos deslocamos diariamente entre lugares que frequentamos e podemos observar diferentes paisagens e encontrar pessoas conhecidas ou desconhecidas, como por exemplo aqui, ó. Nós estamos aqui em um bairro, nós podemos ver que aqui nesse bairro tem uma fábrica, que aqui nesse bairro tem uma igreja. Então, aqui nesse próprio bairro existem pessoas que moram nessas casas, que trabalham aqui nessa fábrica, que trabalham aqui nesse posto, entenderam? E aqui nesse bairro nós podemos encontrar também, sabe o quê? A vizinhança. Jana, mas o que é a vizinhança? Chamamos de vizinhança as pessoas, as casas em que elas moram e os lugares onde elas podem se encontrar e conviver.
como nós podemos ver aqui nessa imagem. Nós temos aqui, ó, vários comércios. Na nossa vizinhança nós podemos ter os postos de gasolina, sorveteria, o correio. Nós podemos encontrar uma área verde. Nós podemos encontrar parques de diversões, ó, parquinhos onde as crianças possam se divertir com seus amigos. Então, tudo isso é a vizinhança. E os vizinhos, eles são pessoas que moram próximos das nossas casas. Mas também tem vizinhos que podem morar longe, que às vezes a gente precise ir de carro visitar esses vizinhos. Então, a gente pode perceber aqui, ó, que cada vizinhança ela é de um jeito, né? Cada vizinhança é de um jeito. E pode fazer parte da vizinhança tudo isso aqui que vocês estão vendo. As praças, as casas, os comércios, tudo isso aqui faz parte da vizinhança. E para finalizar, nós vamos ver aqui, ó, atividades do nosso dia a dia. Vocês sabiam que ao longo do dia, pessoas exercem várias atividades e essa sequência de atividades nós chamamos de rotina? Isso mesmo, Tiana, mas que é rotina? Pois é, rotina é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, como por exemplo, nós podemos ver bem aqui nessa imagem. O que isso lembra vocês? Isso lembra vocês a nossa rotina de todos os dias na sala de aula, não é verdade? Todos os dias a Tiana vai para a escola, vocês vão para a escola e a gente tem as nossas aulas. E isso acontece todos os dias. Então, rotina, nós chamamos isso, hábito de fazer sempre a mesma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, ó, os carteiros que estão sempre entregando as cartas em nossas casas, os médicos que estão todos os dias nos seus consultórios consultando as pessoas, os dentistas, os bombeiros, os garis que estão todos os dias na rua. E existem também, além dessas atividades, os caminhos do dia a dia. Como assim, Tiana? Pois é, os caminhos que a gente faz, por exemplo, para chegar até a nossa escola, para o nosso papai e a nossa mamãe chegarem ao serviço, eles fazem vários caminhos. Ó, as pessoas fazem percursos diários entre a casa e a escola, entre a casa e o local de trabalho, e esses caminhos podem ser longos ou curtos, às vezes passam por vários caminhos diferentes. E a Tiana trouxe aqui para vocês, ó, um mapa que mostra bem aqui a nossa escola, a Escola Portal do Saber. Nós podemos ver que aqui existem várias ruas que nós podemos passar, que elas vão nos trazer diretamente para a nossa escola. Então, são os caminhos que a gente faz, dependendo de onde é a sua casa, o caminho que você vai fazer até a sua escola, ele pode ser longo ou curto. Nós podemos também ver aqui, ó, por exemplo, lojas, né, que os pais de vocês podem até trabalhar. Então, aqui são vários tipos de caminhos. Se nós observarmos aqui, ó, as ruas, tem vários caminhos aqui, ó, que nós podemos percorrer. Certo, turminha? E aí, gostaram da nossa revisão? Mas só que ainda não acabou. Para finalizar, eu gostaria que vocês chamassem o papai e a mamãe para assistir um vídeo muito legal. Casa arrumada é assim. Um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não. Eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo. Aqui tem vida. Casa com vida para mim é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, tá na cara que é uma casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com vida, pra mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte, vela de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vindo. Aqui tá sempre pronta pros amigos, filhos, netos, pros vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida
é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar.